Oi, oi, gente! Aí, tá tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre educação financeira, tá? E eu quero contar para vocês como é que eu faço aqui o meu orçamento mensal, divido o meu salário em caixinhas, em tipos de coisas com o que gastar e como que eu invisto as sobras do meu salário. Eu quis gravar esse vídeo porque é uma dúvida muito comum das pessoas e algumas pessoas já me pediram esse tipo de vídeo aqui no canal, né, para me explicar quais são os tipos de investimentos que eu uso, como é que eu faço para investir. Enfim, tem muita gente que guarda dinheiro, né, que consegue até juntar dinheiro, mas não sabe por onde começar a investir, muitas vezes deixando uma poupança ou deixa lá mesmo na conta corrente, simplesmente sem render absolutamente nada. Então, eu queria trazer esse vídeo aqui para você, para quem sabe te inspirar, você que não tem muito entendimento sobre essas coisas de investimento, a você já começar a fazer isso, né? Não precisa de muito conhecimento no início, não é muito difícil, mas muitas vezes as pessoas têm dúvidas, têm receios, têm medos e acabam deixando lá o dinheiro sem render nada numa conta bem simples, sabe? Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Aproveita e ativa o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Ah, e aproveita e já dá o like logo no comecinho para não esquecer, para ajudar aqui o canal a crescer e ajudar esse vídeo a chegar no máximo de pessoas possíveis. E agora vamos começar. Para começo de conversa, o ponto fundamental para a gente começar a investir as sobras dos nossos salários e entender um pouco mais sobre investimento é a gente mudar a nossa mentalidade, sabe? A gente sair de uma mentalidade consumista para uma mentalidade investidora. A pessoa com mentalidade consumista, toda vez que sobra dinheiro do salário dela, ela olha para aquele valor e já pensa o que ela vai comprar com aquele dinheiro que sobrou, porque ela não consegue ver dinheiro parado em algum canto, ela não consegue ver dinheiro na conta dela. E a pessoa com mentalidade investidora, não. Quando ela vê uma sobra do salário dela, ela já pensa onde que ela vai investir aquele dinheiro para que aquele dinheiro multiplique, para que aquele dinheiro renda, cresça e fique um valor muito maior do que é ali naquele momento. Então, eu acho que esse é o primeiro caminho, sabe? É você mudar essa mentalidade para que você pegue, olhe para as sobras do seu salário de uma forma diferente, porque, gente, a maioria dos brasileiros pensa dessa forma. Quando sobra algum valor, ele já está pensando com o que ele vai gastar aquele dinheiro, o que ele vai comprar, qual é o bem que ele vai trazer ali para casa dele. Muitas vezes já está ali entrando nos sites ali de e-commerce para ver o que eles estão precisando em casa, o que eles podem comprar. Outro ponto que é muito importante a gente olhar é para o quanto que o nosso dinheiro consegue pagar as nossas contas fixas, sabe? Por exemplo, eu gasto aproximadamente 50% do meu salário com despesas fixas. 35% do meu salário é aquela questão de aluguel, condomínio, água, energia, etc e tal, aqui, que são as contas bem fixas, né, que eu pago uma porcentagem maior e minha irmã paga uma porcentagem menor. Mais ou menos 15% do meu salário, gente, vai para o salário da minha babá, que eu tenho que pagar, vai para essas questões, assim, mais voltadas para o Pedro, que são coisas mais ou menos fixas, sabe, que eu tenho que comprar, de fato, todos os meses, para que ele consiga sobreviver, né, para que ele consiga viver bem. E os outros 50%, gente, uma parte vai para o meu cartão de créditos, que são coisas aleatórias que eu preciso comprar, e o restante vai para investimento, certo? Então, como é que você precisa fazer essa conta, né? Você precisa entender, se você for CLT, você tem que considerar não só o seu salário, você tem que considerar o seu salário, o seu 13º, as suas férias, se você recebe PIS, se você recebe comissão, variável, etc. Então, esse é o montante que você recebe no mês, no ano, enfim. E aí você tem que considerar esse valor todo para você entender quanto que você pode gastar e quanto que você tem que guardar para investir. Já se você for um profissional autônomo e você for, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área comercial, que um mês ganha tanto, um mês ganha um valor menor, você tem que considerar sempre qual é o seu menor salário do mês. Por exemplo, se tem mês que você ganha 10 mil e tem mês que você ganha 7 mil, você sempre tem que considerar que você ganha 7 mil por mês, porque é o mínimo que você consegue ganhar. Então, nos piores meses, você vai ter que ter aquele dinheiro disponível para pagar as suas contas, e aí você tem que sempre considerar o menor valor que você recebeu. Um mês que você receber mais, você pega a diferença e já investe, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente ter um pouco dessa mentalidade. Então, como é que eu faço aqui com as minhas sobras, né? O primeiro ponto que eu considero para as minhas sobras é a conta da aposentadoria, que é um valor que eu guardo todos os meses, pensando que quando eu ficar velha, né, idosa, eu vou precisar de uma grana para alguma coisa, enfim, aí eu vou precisar viver por conta própria, e aí eu vou precisar desse valor, e eu não quero necessitar apenas do INSS, né, depender apenas do INSS, porque a gente não sabe como é que vai estar o INSS lá no futuro, né, daqui a 30, 40 anos, enfim, então eu não quero
precisar apenas do INSS. Por isso, eu guardo esse valor. E aí eu aguardo aí aproximadamente entre 500 e 700 reais por mês apenas na minha conta da aposentadoria, que aí eu invisto no Tesouro Direto. Geralmente eu invisto no Tesouro Selic e eu normalmente compro entre 3 e 5 cotas do Tesouro Selic. A cota dá mais ou menos R$ 150, R$ 180, sabe? E todos os meses, gente, essa cota vai aumentando, porque ela vai meio que atualizando. Não tem aquela coisa de, você investe 100 esse mês, daqui a 3 anos você vai continuar investindo 100. Não, você não vai, porque todos os meses ele vai atualizando, e isso é importante, né? Porque todos os meses o nosso dinheiro vai perdendo valor devido à inflação. Então é importante que, se você tem um valor fixo para investir, todos os meses você vai aumentando um pouquinho esse valor, todos os anos, enfim, porque a inflação vai comendo, né, o valor desse dinheiro. Então, atualmente eu compro entre 3 e 5 cotas do Tesouro Selic, certo? E eu vou guardando esse dinheiro quando o Tesouro Direto vence, né? Porque geralmente ele tem um vencimento, né? O Tesouro 2031, aí quando for lá em 2031, o dinheiro entra automaticamente na minha conta com os rendimentos, e aí eu reinvisto em outro Tesouro Direto. Então eu faço assim, tá? A segunda conta que eu considero aqui nas sobras do meu salário é a conta do Pedro, né? Que todos os meses eu também invisto um valor para o futuro do Pedro. Muitas vezes as pessoas dizem, mas não é muito bom você deixar nada para os filhos, porque os filhos não se esforçam, blá, 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 blá. Gente, isso até pode ser verdade, tá? Mas aqui na minha realidade, como mãe solo, que eu sei que o Pedro tem apenas a mim, eu prefiro guardar um dinheiro por caso de eu faltar no futuro dele e ele, de certa forma, não ter condições de viver sozinho, né, por conta própria. Então eu decidi fazer isso, apesar de muitas pessoas dizerem que não é bacana fazer isso, que não é legal deixar nada para os filhos, enfim. Cada um com a sua realidade. Então, atualmente, eu invisto no Tesouro Educa Mais, que é o tesouro que você vai guardando um dinheiro ao longo dos anos, e quando o seu filho completar 18 anos, você consegue resgatar esse valor total, ou então o seu filho consegue passar 4 anos recebendo um valor mensal que pode ajudar ele nas despesas. Eu ainda não sei se eu vou resgatar total ou se eu vou deixar ele recebendo durante 4 anos, né? Mas aí o bacana do Tesouro Educa Mais é que ele também vai atualizando pela inflação, então todos os meses você vai colocando um valorzinho a mais. Atualmente eu invisto 10 cotas por mês, e a cota é bem baratinha, gente, é 12, 13 reais, uma coisa assim, sabe? Então eu, como não estou muito organizada financeiramente ainda nesse primeiro ano do Pedro, eu decidi investir apenas cento e poucos reais por mês com ele. À medida que os anos forem passando e eu for melhorando financeiramente, eu vou aumentar esse valor, tá? Eu vou decidir, de repente, colocar 200 por mês ou 300 por mês, porque esse ano realmente é o máximo que eu estou conseguindo investir para ele, mas isso não é uma regra, né, na minha vida. Eu quero, à medida que os anos forem passando, aumentar um pouquinho esse valor, se o meu salário aumentar, se eu melhorar de vida, enfim, eu também quero aumentar esse valor para ele, tá? Até porque eu quero que no futuro tenha um valor considerável, né, que ele consiga, de repente, dar uma entrada num apartamento, alguma coisa nesse sentido, sabe? Feitos esses dois investimentos, gente, o que sobra, eu faço mais 2 tipos de investimentos. Metade eu coloco na renda fixa, que é num CDB, alguma coisa assim, que é um dinheiro que eu posso deixar ali disponível caso eu queira, sei lá, trocar de carro, caso eu queira, enfim, comprar uma coisa mais cara aqui para minha casa, ou eu preciso para alguma coisa de saúde e tudo mais. É como se fosse minha reserva de emergência, sabe? Eu deixo naquela renda fixa, porque eu sei que eu posso resgatar a qualquer momento se eu precisar de um dinheiro, sei lá, bati o carro agora, estou precisando gastar 6 mil reais no carro, eu consigo tirar daquele dinheiro ali. E os outros 50% eu coloco em ações, eu compro ações de empresas que são mais sólidas, empresas que pagam dividendos. Eu não vou contar aqui para vocês quais são as empresas que eu invisto, né? Porque eu não sou uma pessoa especializada em investimentos. Eu não tenho autorização do Banco Central para fazer isso, por exemplo. Eu nunca fiz um curso, então eu não posso dar orientações de investimentos para as pessoas. Eu não posso dizer que tal ou tal empresa é a melhor empresa para investir. Mas o que eu posso dizer aqui para vocês é que eu uso a metodologia do Barsi, do Luiz Barsi, que é a metodologia BEST. O método BEST diz que as melhores empresas para se investir são bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Então, eu busco colocar a minha carteira de investimentos focada nesse tipo de ações, nesse tipo de empresas, né, que são empresas mais sólidas e que geralmente pagam bons dividendos.
E aí vem a outra parte, né, gente? O que que eu faço com os dividendos? Porque além de eu investir nas empresas, né, e as empresas de repente ganharem valor e o valor de repente eu comprar uma ação por 10, em determinado momento ela está valendo 20, ou seja, eu dobro ali o valor do meu investimento. Além disso, ainda tem os dividendos, ainda tem os JCPs que a gente recebe na nossa conta, que são os rendimentos, né? São os proventos. Toda vez que aquelas empresas lucram, elas pagam dividendos referente àqueles lucros que elas receberam naquele ano. Então, o que que eu faço com esse dinheiro? Geralmente eu reinvisto, eu compro mais ações com aquele dinheiro que eu vou recebendo. Eu não pego aquele dinheiro para mim e gasto com alguma coisa. Eu reinvisto de forma que a minha carteira de ações vai ficando cada vez maior, né? Vai ficando com um valor cada vez mais alto, tá? E aí eu sempre vou também reinvestindo nessas mesmas empresas, nesses mesmos setores, porque se eu pego os dividendos e compro mais ações dessas empresas, com mais ações eu ganho mais dividendos ainda, e aí assim vai virando uma bola de neve e o meu dinheiro vai crescendo cada vez mais. Por último, gente, tem a minha renda extra, né, que é a renda do YouTube e do YouTube Shop. A renda do YouTube é mais relacionada às visualizações, né, a monetização do YouTube. Quanto mais vídeos eu vou postando, mais eu vou recebendo ali pela monetização do YouTube. E tem também o YouTube Shopping, que são os produtos que eu faço a tag aqui nos vídeos, que eu coloco aqui, que fica aqui embaixo. E aí, sempre que alguém compra através desses links, eu também ganho uma monetização com relação a isso. Então, com relação a esse valor, né, tudo que eu recebo do YouTube todos os meses, ou de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, depende de quanto que eu estou recebendo naquele período, eu pego esse dinheiro e também compro ações, tá, gente? Eu também invisto esse dinheiro em ações, e da mesma forma, o que eu vou recebendo de dividendos desses valores, eu também vou reinvestindo. E aí o dinheiro do YouTube eu deixo separado em investimentos de ações em uma conta separada, tá? Eu tenho uma conta da XP, onde eu tenho os meus investimentos em ações que eu tenho há muitos anos, desde 2016, e eu tenho uma conta de outro banco que eu invisto o dinheiro apenas do YouTube. Eu deixo separado, que é porque eu quero saber quanto que o meu dinheiro do YouTube vai render ao longo dos anos, sabe? Eu não quero misturar com o dinheiro que é proveniente do meu salário, né, do meu trabalho normal. Como essa é uma renda extra, eu quero saber no final de determinado período quanto que essa minha renda extra está me trazendo aí de retorno financeiro. Por isso que eu deixo numa conta separada. E o último ponto que eu quero falar para vocês sobre isso, gente, é sobre a conta da felicidade. Que é assim, não é muito bacana você dividir seu salário da seguinte forma: eu pago aqui minhas contas fixas, depois eu pego tudo que sobrou e invisto. Não, você tem que deixar um dinheiro disponível para você também fazer coisas que você gosta, né? Fazer uma viagem, você de repente comprar uma roupa, comprar uma coisa para sua casa e tudo mais. Isso se chama conta da felicidade. Então você tem que deixar aí aproximadamente 5% ou 10% do seu salário, enfim, depende de quanto você ganha, para você fazer alguma coisa que te faz bem, né? De repente, se você gosta de se vestir bem, você comprar uma roupa, comprar uma maquiagem, você comprar, de repente, sair para jantar, você levar seu filho para um lugar bacana, entendeu? Então é importante você também ter um valorzinho separado para isso. Hoje em dia, eu tenho aí mais ou menos 5% do meu salário disponível para isso, nem é todo mês que eu uso, eu até conto sobre isso para vocês aqui nos vídeos que eu faço sobre o meu desafio Low Buy, que eu estou fazendo esse ano de 2026. Então, é isso, gente. É assim que eu divido o meu salário. Eu acho que essa é uma forma muito tranquila de fazer as coisas por aqui. Eu acho que, assim, independente de quanto você ganha, você consegue sim fazer essa divisão. Claro que você não vai conseguir disponibilizar tantos valores para investir caso você ganhe um pouco menos, né? Mas aí você pode também tentar uma renda extra, como eu estou fazendo aqui, né? Eu estou investindo no meu canal do YouTube para que um dia o meu canal cresça bastante, esteja grande o suficiente para mim trazer um retorno financeiro considerável aqui para mim, né? E eu consiga de fato pegar esse dinheiro todo e, sei lá, comprar alguma coisa importante para mim, ou então também guardar para minha aposentadoria. Não sei ainda o que que eu vou fazer. De repente eu quero realizar um grande sonho meu e do meu filho, aí eu vou pegar esse dinheiro aqui do YouTube e vou fazer isso. Ainda não sei o que que eu vou fazer, mas ele está, por enquanto, aqui rendendo, tá? E me conta aqui embaixo se você tem alguma forma aí diferente de dividir o salário que eu falei aqui. De repente, tem até alguma ideia que você faz aí que eu posso seguir aqui, né, que eu não conheço, enfim. Eu espero realmente que esse vídeo te ajude, caso você tenha essa dúvida, tenha essa dificuldade. É muito simples, né, fazer isso. Se você nunca investiu, você pode pedir ajuda, por exemplo, do gerente do seu banco, ou então pedir ajuda no chat aí do seu banco, ou assistir vídeos aqui no YouTube que ensinem como investir.
todos os bancos têm lá o menuzinho de investimento, é só você ir lá, clicar, começar a investir, fazer o seu cadastro e tudo mais, e começar, gente, assiste vídeo por aqui se você tem dúvidas sobre o que fazer. Tem muito conteúdo aqui no YouTube bacana sobre ensinando de fato as pessoas a investirem, né? Pessoas que são qualificadas de fato para fazer esse tipo de vídeo, pessoas que são qualificadas para ensinar esse tipo de conteúdo, enfim. Vale muito a pena e os retornos são infinitos, gente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ajude muito vocês por aí. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like para ajudar aqui o canal a crescer. Muitíssimo obrigada por ter ficado nesse vídeo até o final. Um grande beijo e até o próximo vídeo.